Sejam bem-vindos, senhoras e senhores, da terceira série do Paraná. É sempre uma honra e uma alegria recebê-los aqui. Eu sou o professor Antônio, professor de língua portuguesa de vocês. Hoje estamos eu e o professor Natan dirigindo essa aula que vai se debruçar sobre o resumo, um gênero do discurso muito produtivo dentro do jornalismo, da comunicação social e uma das principais ferramentas de estudo de toda uma vida acadêmica, né? Os nossos objetivos, então, se organizam em três partes. Observem, vamos desenvolver técnicas de leitura de resumos, selecionando as principais informações de um texto, sintetizando informações sem modificá-las. Num segundo momento, vamos compreender como fazer paráfrases, um dos principais conceitos da nossa aula de hoje. E, finalmente, elaborar um resumo seguindo uma proposta. Pois bem, né? Você já com certeza resumiu algum texto na sua vida escolar, acadêmica, né? Eu tenho certeza que sim. Do ponto de vista teórico, conceitual, resumir um texto significa reduzi-lo a uma fração menor que o original, sem alterar as informações principais, sem fazer cópias de partes do texto e mantendo o mesmo encadeamento de ideias, né? Observem que a gente deve sempre respeitar a autoria do texto de referência, do texto original, e desenvolver a nossa autoria, né? Não devemos copiar o texto original. Pois bem, para resumir um texto, é importante desenvolver a habilidade de fazer paráfrases. A paráfrase nada mais é que substituição das palavras procurando manter o sentido do texto parafraseado. Ou seja, é dizer com suas palavras o que o texto a ser resumido diz. Paráfrase, então, uma boa paráfrase começa na leitura. Ao ler, é importante compreender as ideias envolvidas no texto. Antes de começar a paráfrase, leia quantas vezes forem necessárias para a compreensão. A primeira leitura será sempre de reconhecimento geral, mas a partir da segunda leitura, você já pode selecionar as partes do texto que julgar importante, né? A gente faz um mapeamento do texto na segunda, na terceira, na quarta, todas as leituras depois da primeira leitura, né? Nossa primeira atividade de hoje se debruça sobre o universo dos games, né? Esse setor muito produtivo da indústria do entretenimento, que eu sei que vocês conhecem muito bem, né? Observem, para uma primeira leitura do texto, letra A, identifique que tipo de texto é e onde circula. Letra B, imagine para qual público se destina este texto. Observe nosso recorte, né? Leiam atentamente, rastreiem os elementos para poder responder essas questões. Respondam aí que eu já volto comentando com vocês o nosso gabarito.
Minha gente, vamos retomar o nosso enunciado da atividade 1, né? Observem o comando para uma primeira leitura do texto. Esta é a leitura preliminar, né? Observem então que as questões, os enunciados, os comandos se dividiam em dois. Identifique que tipo de texto é e onde circula. Imagine para qual público se destina o texto, né? Observem que é um print, literalmente, de uma tela, né? De uma plataforma, uma das mais conhecidas e respeitáveis do país, o G1. Observem ainda, atentem ainda ao título, né? E3 2021. Feira de videogames será realizada em junho de forma gratuita e virtual. Esse é o título de uma notícia, né? Eu já sei que é uma notícia observando o seu campo de discurso, que a gente chama, né? O campo semântico do discurso, o suporte onde é vinculado, né? Na plataforma do G1. Atentem ainda a linha fina, né? Evento do ano passado foi cancelado devido à pandemia. Nesse ano, ele acontece de 12 a 15 de junho pela internet. Nintendo, Microsoft e Ubisoft já confirmaram participação, né? Então, o nosso gabarito nos indica que só de olhar o formato do texto já é possível associá-lo a uma notícia de jornal na internet, como eu já havia anunciado, né? Se é uma notícia, interessa a todo tipo de leitor, é de interesse público, né? É natural que os gamers, toda a comunidade gamer se interesse mais por esse assunto, né? Mas há toda uma cadeia produtiva que envolve indústrias, desenvolvedores que também se atentam a esse tipo de mensagem, esse tipo de texto que circula nos jornais. Atentem à leitura dessa imagem, é uma fotografia, né? Observem que ler esse texto é se debruçar na linguagem não verbal, né? Esse é o espaço da E3 em 2017, é uma foto de divulgação. Observem que evento bonito, né? Reunindo pessoas, né? Olha o colorido do cenário mesmo, né? É um acontecimento mundial, minha gente. Pois bem, agora sim vamos à nossa leitura analítica. Lembrando, analisar é desmembrar em partes menores, é quebrar em partes menores, a fim de reconhecer os elementos constituintes do discurso e todo o processo linguístico que ali se realiza, os fenômenos da língua e do discurso que ali se realizam. Pois bem, na leitura analítica a gente vai mergulhar no texto propriamente dito, na notícia. Observem, a principal feira de videogames do mundo retornará em junho de 2021, como um evento virtual e gratuito, após o cancelamento do encontro anual no ano passado devido à pandemia. A Electronic Entertainment Expo E3 será realizada exclusivamente pela internet de 12 a 15 de junho. Anunciou nesta terça-feira, 6, a Entertainment Software Association, a Associação Comercial da Indústria de Videogame dos Estados Unidos. Pois bem, vamos agora à nossa segunda atividade discursiva, né? Observem o comando, releia atentamente o texto e destaque as principais informações presentes nesta introdução. Em seguida, transforme estes 2 parágrafos iniciais em 2 frases curtas. Não se esqueça que a paráfrase envolve um processo de adaptação original, né? Não é uma cópia, minha gente, do texto. Cópia ou plágio é crime, tá? Eu sempre gosto de lembrá-los disso. Então, retomem o texto aí, realizem essa atividade que eu já volto comentando com vocês o nosso gabarito.
Observem, minha gente, que a gente precisava reler atentamente esse texto, né? Mapeá-lo para desenvolver o resumo. Por quê? Porque o nosso comando dizia para a gente reler atentamente o texto e destacar as principais informações presentes nesta introdução. Em seguida, transforme estes 2 parágrafos iniciais em 2 frases curtas. Não se esqueça que a paráfrase envolve um processo de adaptação original, né? Observe então que as palavras em destaque são as palavras-chave, por assim dizer, né? São as partes mais importantes desse texto, estão em destaque, estão em vermelho, né? A gente mapeou ele aqui para vocês, a fim de que vocês tenham consciência das nossas âncoras, que a gente chama âncoras interpretativas. São todos esses fragmentos em vermelho, né? Que devem ser reunidos e resumidos na atividade do resumo. Observem, a maior feira anual de jogos eletrônicos do mundo volta em 2021, após o cancelamento do evento em 2020. A Electronic Entertainment Expo, E3, será realizada gratuita e exclusivamente pela internet entre os dias 12 e 15 de junho, anunciou a Entertainment Software Association, né? Observem que essas são as informações essenciais, né? Nós temos 2 frases, né? 2 períodos, resumindo 2 parágrafos. É esse o procedimento, né, que a gente deve adotar para fazer um bom resumo. Atentem ainda a nossa iconografia, né? Nós temos um joystick, né? Alguém jogando os games, né? Para sugerir esse universo aonde estamos. Pois bem, vamos agora continuar a leitura da nossa notícia, né? O evento costumava lotar o centro de convenções de Los Angeles com fãs fantasiados de personagens, recriações de cenas de jogos e oportunidades de experimentar títulos que estavam prestes a chegar ao mercado. Por mais de 2 décadas, a E3 tem sido o principal local para mostrar o melhor que a indústria de videogames tem a oferecer, afirmou o diretor executivo da organização, Stanley Pierre-Louis, em um comunicado. Pois bem, vamos agora para a nossa atividade 3, é com vocês, né? Releia os 2 últimos parágrafos do texto em destaque, as principais informações presentes neste fragmento. Em seguida, transforme todo este trecho em 2 frases. Não se esqueça que a paráfrase envolve um processo de adaptação original. É um processo complexo, mas eu tenho certeza que vocês são capazes de fazer. Resolvam aí essa questão que eu já volto comentando com vocês. Observe, minha gente, notem que o texto
deve sempre ser relido para que a gente possa resolver essa questão, né? Observem que o comando assim o exigia, né? Em seguida, era preciso transformar este longo trecho em 2 frases, e não se esquecendo que a paráfrase envolve um processo de adaptação original, né? Observe a nossa iconografia, né? Representando aí o nosso trabalho. É isso que nós estamos aqui fazendo, trabalhando juntos, né? A primeira coisa que a gente já diz para vocês aqui é o seguinte: tudo que está em vermelho é essencial, é o texto mapeado para a gente, né? São esses destaques em vermelho que devem nos servir de apoio para a produção do resumo, né? A produção da adaptação original e parafraseada, né? Que deve se amparar nesses recortes em vermelho, né? Pois bem, a feira costuma lotar o Centro de Convenções de Los Angeles com fãs que realizam performances e experimentam títulos inéditos. Segundo o executivo da associação, Stanley Pierre-Louis, há mais de 2 décadas a E3 tem sido o principal local para mostrar o melhor que a indústria de videogames tem a oferecer. E de fato, a indústria de videogames hoje é gigante, né? Movimenta mais de 4 vezes o que o cinema já movimenta. Pois bem, estamos agora entrando aqui na etapa final da nossa leitura, né? Estamos transformando a E3 deste ano em um evento mais inclusivo, mas seguiremos nos esforçando para emocionar os fãs com grandes revelações e chances de informação privilegiada que tornam este evento o palco central e indispensável para os videogames, acrescentou. A lista de empresas que já se inscreveram para participar da E3 deste ano inclui a Nintendo, a Microsoft e a grande empresa francesa de jogos Ubisoft. A Sony, porém, ainda não confirmou presença. Seu popular console PlayStation compete com o Switch da Nintendo e o Xbox da Microsoft. A E3 sempre foi uma vitrine para novos títulos de videogames, tendências e hardware, atraindo pessoas do mundo inteiro. Durante muito tempo, o evento ficou restrito a membros da indústria, mas nos últimos anos abriu para partes da feira aos fãs. Nossa última atividade, minha gente, releia os 4 últimos parágrafos do texto e destaque as principais informações presentes neste fragmento. Observem que a gente vai voltar ao texto e vocês podem assim copiá-lo e destacá-lo, circulá-lo, sublinhá-lo, né? Em seguida, transforme todo este trecho no máximo em 3 frases, né? Não se esqueça que a paráfrase envolve um processo de adaptação, não se trata de mera cópia. Produzam aí que eu já volto comentando com vocês.
Gente, vocês releram o texto e vamos agora reler o nosso comando, né? Releia os 4 últimos parágrafos do texto em destaque, as principais informações presentes neste fragmento. Em seguida, transforme todo este trecho, no máximo, em 3 frases. Não se esqueça que a paráfrase envolve um processo de adaptação, não é uma cópia. Pois bem, vocês têm aqui as principais informações em destaque, né? O texto mapeado, por assim dizer, né? Tudo que está em vermelho deve servir de base para você construir a sua paráfrase, tanto nesta passagem aqui que nós retomamos aqui, né? As empresas que participarão da E3 deste ano são as gigantes Nintendo, Microsoft e a francesa Ubisoft. A Sony ainda não confirmou presença. A feira sempre foi o palco para lançamentos de novos títulos, tendências e consoles, atraindo pessoas do mundo inteiro, e apenas recentemente abriu as portas do evento para os entusiastas, para os fãs, né, para os gamers inclusive, né, a comunidade gamer. Pois bem, minha gente, retomando, o que a gente viu hoje, né? Algumas características do resumo, como selecionar as informações principais para resumi-las, como fazer paráfrase, exercitamos os procedimentos que envolvem a produção de resumos, que naturalmente envolvem a leitura. Deixo aqui com todos vocês um abraço carinhoso e um sincero desejo de reencontro. Até mais!